Chaveiros, materiais e lanches. Isso e muitas outras coisas foram coisas que a jovem Yuno se desapegou para dar para as outras pessoas. Ou talvez ela nem tenha se desapegado, porque ela em si é vazia. Esse é mais um conto do mangá Fobia. Tudo começa com uma voz feminina. Ela nos conta que em seu 5º ano do ensino fundamental, uma garota tinha se transferido para a escola dela. Garota essa que se chamava Sanada Yuno. E então é mostrado alguém elogiando o chaveiro dela, o chaveiro da Yuno, dizendo que ele é muito fofinho. E então a Yuno tira a bolsa dela, ela remove o chaveiro e dá para essa garota. Ela diz que ela pode ficar com o chaveiro. E essa situação se repetia com basicamente tudo: lanches, materiais, bens pessoais, chaveiros, tudo. Ela sempre dava tudo aos outros. E agora é possível a gente ver quem está contando essa história pra gente. É uma garota, uma colega da Yuno. Enquanto é mostrado essa garota que agora se apresenta como Kusumoto Eri, a narradora, a mesma diz que naquele momento ela achava que tudo isso que estava acontecendo com a Yuno era por conta da pressão dela estar sendo transferida de uma escola para outra. Então, depois de se apresentar, o eu mais novo da narradora, Kusumoto Eri, convida a Yuno para elas duas irem para casa juntas. Em forma de narração, a Eri diz que deu o seu melhor para ser gentil com a Yuno. E nessa volta para casa, a Eri elogia o cabelo da Yuno. Com sua cabeça para baixo enquanto anda, a Yuno diz, ela responde: Você acha? As duas vão para suas casas. Então no próximo dia na escola a Yuno vai até a Eri. Só que agora ela tá um pouco diferente. Falta algo nela. Diferente do dia anterior, ela não tem mais seus cabelos longos. Ela tá de cabelo cortado. E esses cabelos que faltam, esses cabelos que ela cortou, estão na mão dela. Ela estende os braços com seus cabelos em mãos em direção a Eri. E em seu rosto claramente dá para ver um misto de emoções entre ansiedade, medo, vergonha e uma gentileza que ela tá dando o máximo de si para que aquilo seja feito. Então ela diz que, como no dia anterior a Eri disse que tinha gostado muito dos cabelos dela, então ela resolveu dar para ela. Ela deu pra ela os cabelos dela. A voz da Eri que narra a história diz que, parando pra pensar naquele momento ela devia ter negado. Ela devia ter negado com todas as forças que ela tinha. Ela devia ter negado aquilo que estava sendo dado a ela. Então, quando a turma da Eri e da Yuno estão na sua aula de natação, a Eri ouve cochichos. Ela ouve uma conversa de um grupo de outras garotas sobre a Yuno. E nessa conversa do grupo de garotas, elas diziam que a Yuno sofria abuso pela parte da mãe dela. E num certo dia, a mãe dela resolveu dar um fim à sua própria vida. E por esse motivo, a Yuno se transferiu para essa escola. Em forma de narração, a Eri diz que a Yuno tinha um medo anormal de ser odiada. Em todo esse tempo, a Eri se oferecia para tudo, para levar a mochila dos outros, para deixar os outros copiarem a lição dela. Parecia que ela queria atender os desejos de todo mundo, os desejos de todo mundo. Então, o tempo passa e todos crescem, inclusive a Eri e a Yuno, que agora estão no ensino médio. O tempo passa, mas algumas coisas não mudam, inclusive a Yuno. E agora a cena que a gente vê são de dois garotos conversando com a Yuno, dizendo que eles estão quebrados, eles estão sem dinheiro, e se a Yuno não pode comprar o lanche para eles. E como sempre, com o mesmo tom vazio da Yuno, ela obedece, dizendo claro. E como sempre, na volta pra casa, as duas, Eri e Yuno, estão indo juntas. E a Eri tá falando pra Yuno que essa situação se transformou em uma extorsão, que desde o ensino fundamental todo mundo se aproveita dela. Ela faz tudo que os outros pedem. E ela ainda pergunta pra Yuno se ela nunca vai ouvir ela, se ela nunca vai ouvir os conselhos dela. E a resposta da Yuno é sempre a mesma, uma resposta apática, sem emoção, dizendo que eles disseram que queriam. A Yuno foi para a mesma escola que a Eri foi, para as duas ficarem juntas. E já em outro dia, quando a Eri anda pelos corredores da escola depressa, pelo fato dela ter esquecido sua raquete, ela passa em frente a uma sala que tem um grupo de garotos reunidos, dizendo que existe uma garota chamada Sanada Yuno, a garota do olhar sinistro. E um garoto diz que nesse exato momento ela tá no almoxarifado de educação física com um tal de Mamura, e que depois dele ele vai ser o próximo. E ele ainda diz que ela faz com qualquer um
Um garoto fica incrédulo e pergunta se ele também pode ir. E o garoto diz que claro que ele pode, só que depois da vez dele. Depois de ouvir isso, a Eri vai até o local citado pelos garotos, o almoxarifado de educação física. E ao chegar próximo, ela ouve alguns barulhos. E quando abre a porta, ela vê a mesma coisa que disseram que ia estar acontecendo. Pelo fato da Eri ter aberto a porta de uma vez, o garoto se assusta e foge dali. E a Yuno fica deitada, do mesmo jeito que ela estava quando a Eri chegou ali. E ela cumprimenta a Eri. Só que agora a Eri tá revoltada. Ela responde num tom acima, de um jeito que a gente não viu até agora, dizendo: "Mas que porra você tá fazendo?" Só que, novamente, o que a Eri recebe é a fala da Yuno, dizendo que foi por conta que todos estavam falando o que queriam. E ela ainda pergunta se a Eri tá brava. Ela pede desculpa. Ela pede perdão diversas vezes. Me perdoa, me perdoa. A Eri responde que não é por conta disso, não é isso. É que ela tem que se valorizar mais. Só que a Yuno aparentemente não entende. E a Eri pergunta: e se você tiver um bebê? Você tem que pensar nessas coisas. Então a Yuno pergunta se a Eri gosta de bebês. E a Eri responde que sim, eles são fofos. E a Yuno fala que se então ela tiver um bebê, se a Eri quer que ela dê o bebê pra ela. Nesse momento, a Eri percebeu que o que a Yuno fazia não era por ter medo de ser odiada por todo, e sim pelo fato dela ser vazia. Ela não tinha nada. Nem a vontade própria em si ela tinha. Nada. E que a vontade dos outros vão entrando de pouco a pouco nela, nesse vazio. Depois desse acontecimento no almoxarifado de educação física, boatos começaram a se espalhar sobre a Yuno. E por isso ela acabou ficando isolada. Os garotos evitavam se envolver com ela demais. Mas já as garotas não se esforçavam para esconder o desdém e o repúdio que sentiam por ela. E por esse fato, ela acabou se apegando ainda mais a Eri. A Yuno esperava sua única amiga para ir para a escola antes mesmo dela estar pronta para ir. Segundo a própria Eri, ela estava começando a se dar bem com o garoto. Só que um dia esse garoto ligou para Eri dizendo que eles não podiam mais sair juntos, que ele gostava dela, mas aquela amiga dela, que ele ouviu alguns boatos dizendo que ela se relacionava com diversos garotos junto dessa amiga dela. Ele disse que não acreditava, só que elas realmente são bem próximas. Logo depois disso é mostrado a Eri dormindo na cama, só que ela acorda. Ao acordar, ela levanta e vai até a janela. E quando ela olha para fora, ela vê a Yuno. A Yuno tá lá fora, olhando fixamente, diretamente para a janela do quarto dela. A Eri vai até o local onde a Yuno tá e pergunta o que tá acontecendo. Então a Yuno responde que ela tá ali pelo fato da Eri não ter respondido as mensagens dela. E que ela queria saber o horário que ela ia dormir, se ela já tinha dormido. Então, da mesma forma que aquela chuva tá caindo naquela noite, a Eri transborda. Ela diz que chega, ela diz que não dá mais, e que ela não quer mais ver a Yuno grudada com ela, e que ela não quer mais que ela vá à casa dela. A Yuno começa a chorar muito, ela chora, ela chora, ela chora e começa a se desculpar. A Eri pergunta se ela acha que pedir desculpa resolve tudo, e que agora, a partir desse momento, ela tá sozinha. A Yuno segura a camiseta da Eri, se negando, e pede perdão. Ela diz que faz qualquer coisa pra ela perdoar ela. Então a Eri diz que ela quer que ela pare de se envolver com ela. É isso que ela quer. E depois disso, a Yuno não foi mais à escola. Metade do ano se passou e os boatos sobre a Eri já não circulavam mais. Num dia, quando a Eri tá voltando para casa à noite, ela avista alguém no final da rua. Esse alguém, surpreendentemente, é a Yuno. Ela vai caminhando lentamente em direção a Eri, cambaleando de um lado pro outro. Mas tem algo diferente nela. Mas como tá escuro, não é muito visível. A Eri obviamente se assusta e começa a correr desesperadamente na direção oposta. E a garota vazia, Yuno, começa a correr atrás dela também. A Eri vira na primeira esquina que ela encontra, só que nisso ela é engolida pelo vazio da Yuno. Então a Eri abre os olhos e acorda. Era tudo um pesadelo. No dia seguinte, ela reclama da má noite de sono, e no caminho da escola ela vê algumas senhoras que estão conversando entre si. Quando essas senhoras veem ela, elas param imediatamente o que elas estão conversando. Elas cumprimentam a Eri, então a Eri continua seguindo seu caminho. Então nisso, as senhoras ficam encarando ela de um jeito muito estranho. Depois da aula, a Eri tá indo direto para casa, porque ela quer ter uma noite de sono decente, coisa que ela não conseguiu ter por conta do seu pesadelo na última noite. E no caminho de casa, ela encontra o senhor. Um senhor gordinho, com os cabelos desgrenhados e com a barba não feita, aparentemente um morador de rua. Esse senhor, ele encara ele e aponta para si mesmo e diz: "Eu, comigo."
ele continua se aproximando da Eri, só que a Eri obviamente se assusta e sai dali correndo, se perguntando o que foi aquilo. E próximo dali ela avista algumas cabanas, aparentemente e de fato o abrigo de alguns moradores de rua, de alguns sem-tetos. Então ela repara melhor e tem uma moça de cabelos curtos ajoelhada fazendo coisas. Quando essa moça levanta a Eri, ela tá vendo ela mesma. Essa segunda Eri vê ela e a cumprimenta. E ela diz que ela deu um pouco de comida e dinheiro para aqueles caras e eles acabaram ficando bem próximos. Então a Eri, levando em conta aquelas palavras, pergunta se ela é a Yuno. E a Yuno, agora como Eri, confirma. A Eri, a verdadeira Eri, fica muito confusa com o que está acontecendo ali. E ela tenta perguntar, então a Yuno responde dizendo que existem alguns hospitais que deixam você parecida com alguém de alguma foto. E que depois que a Eri não quis mais ficar com ela, ela se sentiu isolada. E que ela queria encontrar ela, só que se ela encontrasse, a Eri ia odiar ela. Então ela resolveu se transformar nela. Ela se transformou na Eri. E agora quando ela olha no espelho, ela até sorri. Quando ela olha no espelho, a Eri sorri pra ela. Então a Eri, a verdadeira Eri, a Eri de verdade, a Eri que não é vazia, pensa em tudo que ela passou até esse determinado ponto com a Yuno e por causa da Yuno. Então ela se descontrola, ou melhor, ela se desespera e como um ato, como se fosse um instinto, ela ataca a Yuno, que tá tentando de alguma forma replicar ela, tirar o seu lugar, tomar o seu lugar. E nisso ela começa a enforcar Yuno com todas as suas forças, e nisso a gente vê o grande vazio que tem dentro da Yuno. Ela é oca, praticamente uma casca vazia para ser preenchida com a vontade dos outros. Mas nisso a Yuno consegue virar o jogo e começa também a enforcar a Eri, assim deixando-a inconsciente ou a matando. Então a Yuno começa a rir, coisa essa que ela não tinha feito até esse exato momento. Então ela pega a bolsa da verdadeira Eri, que agora já se encontra sem vida, e caminha, assim assumindo o lugar da verdadeira Eri. O vazio finalmente foi preenchido.